Olá, o programa Fé para Hoje está começando e que bom estar na sua companhia. Você já pode ter perguntado em algum momento da sua vida como que a gente consegue pensar na Bíblia e ver ela como um documento autêntico. Ela está à altura de se comprovar como um documento original, autêntico e verdadeiro diante das perguntas e dos questionamentos que mundo afora se faz contra ela? Eu tenho certeza que sim, e tenho tanta certeza que neste programa nós vamos conversar sobre isso. É depois da vinheta, não sai daí. Está começando o Fé para Hoje. Faz muito tempo eu estava olhando em uma das minhas redes sociais, eu não tenho muitas e recomendo que você não tenha também. E eu me deparei com um vídeo, um corte desses que estão fazendo muito sucesso, onde uma jornalista norte-americana ela rebatia um argumento de alguém que usou a Bíblia para se embasar ao falar com ela. Ela vociferou: "Eu não acredito no seu livro." O corte viralizou, fez muito sucesso e também não é muito surpresa, porque no momento que a gente vive, o terreno está bem fértil para esse tipo de coisa. Mas aquele segundo, sabe, daquele vídeo, me fizeram dar uma voada, voei no tempo e fui lá para o passado. E aí eu me vi fazendo uma coisa que o vídeo me despertou, quando eu lutava com todas as forças com as minhas perguntas sobre a Bíblia. Me lembro que eu tinha 18 anos e os questionamentos sobre a minha fé estavam se fortalecendo dentro de mim. E eu percebi que eu não tinha respostas para ele, o que é chocante. Eu cresci em um lar cristão, fui educado a partir de uma lógica, de uma ética cristã. O meu convívio era com cristãos e a maior parte das pessoas com quem eu convivia era da minha igreja, da minha denominação religiosa. A minha fé, na verdade, estava ligada no piloto automático, até que a primeira turbulência, e a turbulência da dúvida, apareceu. Sabe aquela pergunta? E se a gente tiver todos errados? Por que eu devo acreditar na Bíblia e não em outras fontes? Você está me ouvindo e você está me vendo agora e eu estou compartilhando minhas crenças com você em um programa que chama Fé para Hoje, em um canal que se intitula O Canal da Esperança. Então você já está concluindo que as respostas foram dadas. E aqui estou, em cima delas e certamente acompanhado de milhões de pessoas. Mas eu sei que eu não sou o único. Eu sei que na minha vida, como pastor, como professor, como capelão que já fui, eu já estive diante de muita gente, muitos jovens, adultos também, que estão lutando com os seus próprios questionamentos. Algumas pessoas já chegaram até mim com dúvidas sinceras e eu posso estar nesse momento falando com alguém aí do outro lado da tela que compartilha as mesmas dúvidas. Nós estamos realmente certos em crer nesse velho livro? Como podemos saber que estamos no caminho correto? É possível também que você esteja enfrentando embates na sua casa ou no trabalho, talvez na escola, na faculdade. Tudo isso é possível. Eu te chamo então para pegar a sua Bíblia e vamos ver como que essa Bíblia se defende. Presta atenção em mim. Aquele seu filho adolescente ou jovem está por aí? Faz o seguinte, chama ele. Chama mais as pessoas que estão aí na sua casa. E você gosta de fazer anotações? Então eu vou recomendar uma coisa que é bom fazer. Que você pegue um papel e anote os textos bíblicos, que eu vou citar alguns para você. E se tiver alguma coisa aí que você falar assim, é isso, marca, porque não existe nada que seja mais importante que isso para quando a gente começa a ler a Bíblia. Então vamos lá. Me acompanhe na leitura de um texto que eu considero muito poderoso, na exposição de uma resposta sólida, que seja substancial sobre a autenticidade da Bíblia. Ele se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu vou ler com você o verso 16. E lá diz assim, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro está fazendo a primeira afirmação que nós precisamos aqui. Ele está dizendo que a Bíblia é confiável, ela é completa e radicalmente diferente de qualquer literatura mitológica que existe no mundo, qualquer uma.
ela não está na mesma prateleira das histórias gregas como a história sobre Caos, Gaia, Nix ou Tártaros. Não, nada disso. A história do mundo, do seu Criador, do seu Salvador, não está apenas apresentada de forma lógica, coerente, coesa, como também ela é documentada. E mais, se você entendeu o que ele disse no texto, essa história foi testemunhada. Olha como ele começa. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Lucas, que escreveu um evangelho singular a partir de uma pesquisa, ele inicia o evangelho que leva esse nome dele assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas 1, 1-4. Eu vou descompactar isso para você. Ele afirma que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Não foram 4 homens escrevendo os evangelhos, nem 12 homens que figuram como personagens desse evangelho. São muitos. E, obviamente, como ele mesmo afirma, ele pesquisou tudo o que tinha à disposição. Ele aplica critérios de autenticidade, ele cruzou as informações, ele selecionou, ele organizou o material e ele tinha um propósito, a finalidade de que o destinatário dele, que ele chama ali, é o Teófilo, uma pessoa real, tenha plena certeza das verdades. Lucas não está pedindo que o texto seja aceito automaticamente com uma fé cega. Ele está apostando da boa fé do leitor por ter recorrido a uma base ampla de testemunhos. Com certeza, certamente, ele ouviu mestres que eram reconhecidos dentro das suas comunidades locais e eles tinham seus atestados de idoneidade. Olha, para a gente compreender melhor o papel dessas pessoas, vamos viajar um pouquinho para a Palestina do primeiro século. Imagina um povoado na antiga Palestina. As pessoas não possuíam livros nem jornais impressos. Obviamente, elas não tinham os aparelhos de televisão e nem os mecanismos de conferência de fatos como temos hoje. O que elas tinham eram contadores de histórias oficiais. Por exemplo, um grande evento aconteceria. Um terremoto, uma batalha, uma visita inesperada de alguém importante, uma tempestade. Dentro de 1 ou 2 dias, a história seria contada por todo o povoado e inserida num formato comum. Todos saberiam da história, mas alguns dos melhores contadores de história do povoado seriam reconhecidos pelos outros como as pessoas certas para contá-las. Era exatamente assim que eles faziam. Não mudavam a história, não enfeitavam a história. Se eles fizessem isso, as pessoas saberiam e as corrigiriam, e o resultado disso é que o contador de história cairia em descrédito. Também, e não menos importante, devemos perceber que o texto bíblico foi escrito por testemunhas oculares durante a vida e o escrutínio de outras testemunhas oculares. Escute João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. O anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. 1 João 1, 1-3. Quando eu tinha 11 anos, eu comecei a ler com muita ferocidade os livros de história que tinham na biblioteca da escola que eu estudava. Eu passei por tudo que tinha disponível. Aí eu cheguei às histórias de investigação, os romances policiais. O que me prendia a atenção desde o começo era o fato de não conseguir saber como que ia acabar a história, o decorrer dos capítulos. É o mistério, é o que está oculto, é isso que faz com que um filme, uma série, um romance tenham graça. Agora, se a série de investigação criminal tiver desde o início, já de cara, a presença de várias testemunhas oculares, não tem mistério nenhum. E é isso que temos quando lemos a Bíblia. Logo de cara, comprovação de depoimentos e testemunhos, não tem mistério.
Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versos 5 e 6, Paulo, quando ele estava assim defendendo o seu apostolado, e ele diz antes de falar do seu próprio testemunho que Jesus foi visto por muitas pessoas. Ele fala, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porque alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Mais de 500 pessoas para serem desmentidas. E o mais importante, a maioria estava viva para ler os relatos e para poder confirmar ou desmentir. Um dia, eu estava no intervalo entre uma aula e outra em uma escola que eu dava aulas de ensino religioso. Aí um colega, professor de física e ateu, começou a conversar comigo e perguntou com uma tonelada de ceticismo como eu poderia colocar minha vida sobre a autoridade de um texto que, com certeza, disse ele, foi alterado. Ele não tinha desconfianças sobre a possibilidade do texto bíblico ter sido alterado. Ele tinha absoluta certeza. Aí ele começou assim, eu vi em certo lugar que há mais de 40 alterações na Bíblia. Ela foi escrita por homens e foi alterada por homens. Ele falou e terminou. Você já deve ter se deparado com esse argumento. Ele, sabe, parece um fantasma. Ele não tem vida, mas está sempre visto por alguém aí. As famosas alterações da Bíblia. Aí eu perguntei, mais de 40? E a resposta dele foi assim, 40. E aí eu perguntei para ele, você consegue citar uma? Obviamente ele não respondeu, porque somente uma pessoa que no primeiro século tenha lido a versão original podia identificar se havia alguma alteração. Mas vamos trabalhar um pouco nisso. Já que o questionamento tem sido muito frequente, é preciso dizer que 3 coisas precisariam necessariamente acontecer para que houvesse uma alteração no texto bíblico e para que essa alteração chegasse até nós. Então, para a gente pensar nisso, eu vou colocar um pouco de contexto. E contexto sempre faz bem. Olha, quando um profeta, um apóstolo, escreveu o livro ou a epístola, ele enviou para o seu destino. Por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios. Lá na cidade de Éfeso, onde a igreja cristã se encontrava, a carta foi lida para a comunidade e foi lido muitas vezes. Então, certamente, o material foi se desgastando. E aí é necessário fazer uma cópia. E provavelmente a igreja, como ela era no primeiro século, ou seja, ela era uma estrutura de vários pequenos grupos e agrupamentos espalhados pela cidade toda, ou pela região toda. Então ele fazia uma cópia para mandar para todas essas igrejas que eram vinculadas a, por exemplo, a igreja de Éfeso, quando recebeu a primeira carta. O que a gente conclui? Em pouco tempo já não existia mais o original, porque ele se desgastou até acabar, mas tinha centenas de cópias. Então, o resultado é que hoje a gente pode contar com, anota aí, 6.000 manuscritos que chamamos de original. Parte de manuscritos do texto, e eu estou falando somente do Novo Testamento. É só para você conseguir comparar, escuta. Dos livros famosos de história, do manuscrito Guerras de Júlio César, nós temos cerca de 10 manuscritos. Da Poética de Aristóteles, temos menos de 5 manuscritos. Dos escritos de Heródoto, temos menos de 10 manuscritos. Dos escritos de Homero, temos menos de 10 manuscritos. E as cópias mais antigas que podemos ter da Bíblia, conseguimos ter manuscritos com menos de 120 anos depois de Cristo. Lembre-se, quando você ou quando qualquer historiador, um pesquisador vai pegar um texto clássico antigo, as cópias mais confiáveis são as cópias mais antigas. Então, olha só, quando se trata das Guerras de Júlio César, o material mais antigo é de 900 anos após o original. Eu posso ainda seguir falando que quando se trata de Aristóteles, o escrito mais antigo, então o mais confiável que temos, é datado de 1.400 anos após o original. Então, vamos conversar? Há claramente uma razão para a autenticidade do texto bíblico ser tão questionada e esses textos não. E a razão não é honesta. Pois bem, dito isso, estabelecido o contexto, vamos voltar para os 3 desafios para se alterar o conteúdo original de um texto bíblico. Vamos lá para o primeiro. Tinha que ter uma quadrilha de monges. Essa quadrilha tinha que viajar o mundo e alterar
todos os 6.000 manuscritos que existiam e sem deixar vestígio, sem deixar nenhuma possibilidade de alguém encontrar uma diferença na comparação de um texto com o outro. Eu acho que isso é uma baita, uma enorme conspiração. Tudo isso eles tinham que fazer sem serem descobertos. Se isso não fosse suficiente, pensa bem, segunda coisa, além de fazer tudo o que era impossível fazer desse desafio que eu acabei de dizer, é importante lembrar que a ordem de Jesus foi de fazer discípulos de todas as nações, que, é claro, falam línguas diferentes. Então, já nos primeiros anos do cristianismo, a gente não tem só manuscritos em grego, como saiu dos autores do Novo Testamento. A gente tem, no mínimo, traduções em grande quantidade em latim, que é a língua do Império Romano. Também a gente tem traduções em copta, que é a língua falada lá pelo norte da África, onde o cristianismo foi muito rápido para lá. Temos cópias em siríaco, que é a língua falada na região lá do Crescente Fértil. Crescente Fértil é aquela região que compreende as áreas do rio Tigre, Eufrates, o rio Jordão e o Nilo. Você está comigo no raciocínio? Eu tenho certeza que sim. Não apenas alterar mais que 6.000 cópias em grego, havia ainda de ocorrer um milagre de conseguir alterar todas as traduções. Repito, escondendo a tinta, sem deixar vestígio ou nenhuma possibilidade de comparação. Na época da difusão do texto bíblico, já se havia o costume de escrever comentários bíblicos. A gente às vezes pensa que é uma coisa do nosso tempo, mas os comentários bíblicos começaram a ser escritos tão logo a Bíblia foi escrita. Então, os pensadores bíblicos, eles já afirmaram hoje, com certeza, que se todos os manuscritos originais do texto bíblico desaparecessem, a gente poderia reproduzir pelo menos 95% do texto bíblico do Novo Testamento apenas com as citações desses comentários dos seus escritos. O que eu posso dizer, então, sobre quem levanta essa possibilidade ou a possibilidade em si de alteração? O melhor é dizer, sério? Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo, 1 Pedro 1, 17 e 18. Essa é a continuação do texto de 1 Pedro que eu li no começo e traz no centro a sobrenaturalidade que é inerente dos relatos das Escrituras Sagradas. Ao contrário do que alguns pensam, acreditando que os eventos sobrenaturais da Bíblia dificultam a aprovação da sua autenticidade, a presença do sobrenatural está tão intimamente ligado a todas as outras coisas no texto que, ao rejeitar o sobrenatural, como diz o ditado, a gente acaba jogando a água com a criança dentro, na bacia. Eu não vou me demorar muito falando sobre o argumento de que a Bíblia foi escrita por homens. Apenas vou dizer que a pergunta correta a ser feita não é se foi escrito por homens ou não, mas se é verdade ou não. Foi um homem chamado Pitágoras que escreveu um teorema, e ele é usado sem pensar que foi um homem infalível que escreveu. Apenas o teorema de Pitágoras se comprovou ser confiável. Uma das razões pela qual muita gente acredita que a ciência foi capaz de jogar em descrédito totalmente o relato bíblico é, como eu disse, a existência de milagres. Como podemos observar, quase todas as religiões acreditam em milagres, ou seja, na intervenção de Deus sobre a ordem criada, na natureza. Os milagres estão no nosso calendário. O dia 25 de dezembro, por exemplo, o Natal, nós paramos para refletir e pensar num milagre que foi o nascimento de Jesus. Ou podemos chamar de encarnação. Todos os anos, no período da Páscoa, de uma forma ou de outra, todos nós somos chamados para pensar no milagre da ressurreição. E de onde veio tudo isso? Num texto bíblico. Podemos seguir uma linha na história dessa desconfiança e vamos chegar inevitavelmente a um período histórico chamado de Iluminismo. E o iluminismo pregou que os milagres não são compatíveis com uma cosmovisão moderna, não são compatíveis com uma racionalidade. Aí, a partir disso, muitos se voltaram contra a Bíblia na presunção de que, uma vez que milagres não podem ser comprovados cientificamente, portanto, eles não existem. Mas parando para pensar um pouco, veremos que essa afirmação é também religiosa e carregada de fé. Podemos admitir,
quase com unanimidade que a ciência pode, por meio dos seus instrumentos, verificar somente as causas naturais. E pelos limites naturais do equipamento científico, ela é incapaz de se manifestar sobre qualquer outra coisa que não seja uma causa natural. Mas podemos afirmar também, portanto, e com concreta certeza que a ciência não comprova a impossibilidade da existência de outras causas, uma vez que seus instrumentos de compreensão da realidade são restritos ao que é natural. Cabe aqui dizer que sobrenatural não significa antinatural. A sobrenaturalidade exposta na Bíblia e experimentada no decorrer da história não está em oposição à natureza. Ela está, como a palavra afirma, sobre a natureza. Quando alguém, sob um pressuposto científico de que não existe causa que não seja natural, está fazendo uma declaração de crença filosófica, ela é de fato filosófica, ela não é ciência. O primeiro verso da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se existe um Deus criador, a linha lógica a partir disso é admitir ou até mesmo esperar a existência de milagres. Porque uma vez que Deus foi capaz de criar tudo que existe do nada, ele não tem absolutamente nenhuma dificuldade em interferir e reordenar as partes da criação quando ele bem quiser. Assim, para ter certeza de que milagres não acontecem, uma pessoa precisa estar absolutamente certa de que Deus não existe. Isso é um elemento de fé. A existência de Deus para os instrumentos científicos não pode ser provada, nem tampouco desacreditada pela experiência científica. Existe uma coisa muito importante para você que crê na Bíblia e você tem que pensar isso diante do argumento do método científico de comprovação para autenticar a Bíblia. Ele é popular. Mas eu vou dizer usando primeiro um exemplo bem bobo, mas é um bom exemplo. Vamos perguntar: a sua bisavó existiu? Claro que a sua resposta será sim, ela existiu. Muito bem. Como você pode provar? Aí você pode despejar um monte de provas. As provas da existência da sua bisavó, por exemplo, fotos, documentos, objetos de uso pessoal, roupas da sua avó, relatos da sua avó que pode contar as experiências dela, como carta, pessoas que testemunharam, seja lá o que for. Agora, se dizemos que o relato bíblico está num campo mítico, por causa dos critérios da ciência, porque eles não podem ser observados, não podem ser repetidos ou não podem ser mensuráveis, as regras básicas da ciência para comprovar algo é exatamente isso. Tem que ser observável, mensurável e repetível. Mas agora, o que vamos fazer com a história? O que está no domínio do passado não pode ser observado, jamais será repetido e, obviamente, não pode ser mensurado. Isso é mais do que arrancar sua bisavó da realidade. É dizer também que nada na nossa vida de ontem até o nascimento pode ser comprovado. Mas nós provamos. Você pode comprovar as suas atividades de ontem. Nos tribunais de justiça, os crimes não são repetidos para que haja uma sentença e se prove o crime de alguém. Mas quando não há algo observável, mensurável e passível de repetição, por exemplo, no caso de um tribunal, como que é decidida a sentença? Pela palavra das testemunhas. E é exatamente o que o texto do 1 Pedro diz. O texto de 1 João, o texto de Lucas, o texto de Coríntios, todos eles estão dizendo isso. A verdade é que não se aplica esse chamado tripé científico para a história, nenhuma história. Sabemos isso pela nossa própria experiência. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 19 a 21. Nós estamos lendo aqui sobre profecias específicas. Não estamos nos demorando em adivinhadores ou futurólogos. Não é de Nostradamus que se trata aqui. Não é de tentativas e erros que estamos lendo. O texto sagrado
Está falando de revelação e inspiração, repito, de profecias específicas. Amós escreveu, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora deixa eu te mostrar uma, o Salmo 22. A pergunta correta a ser feita não é se isso foi escrito por homens ou não, mas se é verdade ou não. Foi um homem chamado Pitágoras, como eu disse, que escreveu um teorema, e ele é usado sem pensar que foi um homem falível que escreveu. O Salmo 22:1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora escuta o verso 8. Confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. O verso 14 ao 18. Derramei-me com água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-me o vigor como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Definitivamente isso não é uma coincidência. Isso foi escrito há cerca de 1 milênio antes de Jesus nascer. Quem escreveu esse salmo nunca viu uma crucifixão, pois ela não tinha nem sido inventada ainda. Eu estou falando de uma profecia específica que se cumpre em Jesus. Como foi a que os reis magos do Oriente leram e corretamente os levou até o local do nascimento de Jesus. E com precisão de tempo. Especificamente, a profecia descreveu com inquestionável precisão a ascensão de impérios e a queda e a sequência de impérios. A gente pode dizer que a Bíblia é uma coleção confiável de documentos históricos, escrita por testemunhas oculares, durante a vida de outras testemunhas oculares, e elas nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram no cumprimento de profecias específicas que afirmaram que seus escritos são de origem divina e não humana. Eu quero dizer duas coisas para você antes de me despedir. A primeira é que afirmar que você crê significa sempre citar o que você crê. Eu te ofereço hoje e te convido a se desafiar, a crer mais. E você pode fazer isso a partir do manual que a gente tem, a revista Esperança Eu Creio. Ela é de graça, você vai ligar para a gente e ela vai chegar até você. Sim, vai chegar até você de graça. Agora pensa nessa frase. Você vai ligar, vai pegar o manual, vai estudar e você vai ter certeza de que aquilo é totalmente confiável. James Russell Miller, o popular escritor cristão do século XIX, escreveu que certo ateu perguntou a um oriental como que ele sabia que Deus existe. A resposta foi em forma de pergunta: como posso saber que foi um homem ou um camelo que passou pela minha tenda na noite passada? Sabia pelas marcas dos pés, respondeu o ateu. O oriental então apontou para o sol que estava se pondo e perguntou: de quem são aquelas pegadas? Olhem as pegadas de Cristo. Vejam se são de um homem ou de um Deus. Que marcas são aquelas nas portas de Naim, no sepulcro de Betânia, saindo da sepultura de José de Arimateia? Que pegadas são aquelas nas portas da tristeza das pessoas ao longo do caminho, onde o leproso, o cego, o aleijado, o triste, o endemoniado? Que marca foram aquelas nas pessoas no decorrer da história? Amigo, a Bíblia é uma bigorna que já amassou muitos martelos.